ópera, duas exposições, uma no Mood, outra na Gulbenkian, estão em destaque no ensaio geral de hoje, em que entrevistamos uma das estrelas do projeto cubano Buena Vista Social Club e vamos ao teatro assistir a uma homenagem a Fernanda Lapa. Fique connosco nos próximos minutos. Abriu hoje ao público a nova exposição da Fundação Carlos Gulbenkian em Lisboa, que junta mais de uma centena de obras. A arte britânica, Ponto de Fuga, é uma exposição que junta pela primeira vez as duas maiores coleções institucionais de arte britânica em Portugal. Até 21 de julho poderá ver não só o acervo da Gulbenkian, como obras da coleção Berardo. Ao todo são mostrados na exposição 75 artistas, alguns dos quais portugueses, que viveram em Londres, explica Ana Vasconcelos, uma das curadoras da exposição. Os nossos portugueses não se consideram exilados, não é? Nós temos 8 portugueses que vão estudar e que vão para Londres porque as condições de vida cá não eram as melhores. E tem a ver também com a ideia da Gulbenkian nos anos final de 50, 60, toda a importância que tem internacionalmente e no apoio aos artistas e à cultura portuguesa. Entre os artistas portugueses expostos estão nomes como Paula Rego, Menês, Eduardo Batarda, Fernando Calhau, Graça Pereira Coutinho, João Penalva ou Rui Sanches. As suas obras são mostradas em diálogo com as de outros artistas internacionais e nem todos nasceram no Reino Unido. São 25 artistas que nasceram fora do Reino Unido, 8 portugueses e contamos mais 2, ou seja, 27, 2 em Dublin, com o Francis Bacon na cabeça. Depois temos 15 mulheres, 59 homens. Portanto, também aí a proporção tem a ver com um rácio que era o rácio da altura de visibilidade feminina. Entre os artistas representados estão nomes como Turner, Anthony Grumley, Bridget Riley, Francis Bacon, Mark Keane ou David Hockney. Há, de resto, uma peça de Hockney que estará temporariamente na exposição porque vai viajar para uma exposição em Paris em abril. Aquele David Hockney, Renaissance Head, vai viajar no fim deste mês, princípio de abril, para a Louis Vuitton, em Paris, porque foi fundamental para o David Hockney ter esta peça na exposição em que ele próprio está envolvido ainda, porque tem a ver com a viagem à Itália, quando ele vai ver os mestres italianos e se fica deslumbrado com a pintura do Renascimento e, portanto, é uma glosa, se quiserem, também à pintura do Renascimento e com outras questões que também estão ali. E vai ser substituída por uma pintura de Los Angeles, da coleção do David Hockney, que se ofereceu para substituir, e é uma pintura de um ano anterior, muito mais gráfica ainda, chama-se Two Boys and a Tree e vai chegar à Gulbenkian não daqui a muito tempo. A exposição reúne 46 obras da coleção do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian e 34 da coleção Berardo, algumas nunca anteriormente expostas. Rita Logares, outra das curadoras, explica que pôr de pé esta exposição levou alguns anos. Foi um projeto que começou há muito tempo. Primeiro as obras da coleção Berardo não estavam disponíveis, depois acabaram por estar e, portanto, isso adiou um bocadinho o nosso projeto, que já tem 3 anos, de conversações. Com coordenação científica de Sarah McDougall da Ben Urey Foundation de Londres, a exposição tenta mostrar como o ambiente britânico foi estimulante do ponto de vista criativo. Ir para um sítio onde são acolhidos com problemas, não é a felicidade total, mas é um sítio que os estimula, que os deixa trabalhar, que lhes permite, de alguma maneira, desenvolverem o seu trabalho, aumentarem as suas capacidades artísticas e muitas vezes voltarem para os países ou terem essas relações, não é? Mas sempre com esta ligação também do ponto de vista das academias, do que é proporcionado em Inglaterra a nível de estudo e de desenvolvimento a esse nível. Portanto, Portugal ainda nesta altura, portanto, a maior parte destes artistas vão entre os anos 50, 60, 70, não é? Princípios, e Portugal ainda não lhes oferecia, de facto, as mesmas condições e o mesmo estímulo, que é muito importante para as pessoas conseguirem progredir. A exposição Arte Britânica, Ponto de Fuga, pode ser vista até 21 de julho no edifício 7 da Gulbenkian.
50 anos da moda em Portugal são mostrados na nova exposição do MUD. O Museu do Design abre ao público na próxima semana, na sexta-feira, a exposição Portugal Pop, a moda em português 1970-2020. Até 12 de outubro, com curadoria de Bárbara Coutinho, esta exposição é uma nova adaptação de outra exposição com o mesmo nome que esteve em Matosinhos, na Casa do Design, e que revela as mudanças ocorridas desde antes da Revolução de Abril. A intenção desta exposição é olhar e abordar a moda nacional desde as vésperas da Revolução do 25 de Abril até à atualidade e procurar compreender, através das propostas dos diferentes designers, como é que foram as formas que a nossa cultura popular, a nossa história, a memória coletiva, o nosso património enquanto local, enquanto país, foram sendo projetadas para a contemporaneidade. Neste olhar para os últimos 50 anos da moda, são muitos os nomes que surgem nesta exposição. Estão aqui presentes designers de diferentes gerações e idades, desde a Maria Teresa Mimoso, à Hilda Aleixo, mais recentemente ao Alves e Gonçalves, a uma geração mais conhecida como a Alexandra Moura e ainda em ativo, a Maria Gambina, Dino Alves, mais jovens ainda a Constância Intrudo, o António Castro, a BN, Joana Duarte, ou seja, estão várias gerações, desde gerações que começaram o seu trabalho nos anos 50 e 60 até à atualidade. A curadora Bárbara Coutinho destaca o debate sobre a cultura pop que esta exposição pretende lançar a partir de alguns dos ícones da cultura portuguesa. Vestiram alguns artistas portugueses que foram dando também um particular valor à construção das suas imagens. E nesse sentido, nós temos aqui na exposição algumas evocações de figuras maiores da nossa cultura pop, como a Amália Rodrigues, o António Variações, a Sónia Tavares dos Da Gift, os Heróis do Mar, a Teresa Salgueiro dos Madre de Deus, o Conan Osiris, a Nísia, e portanto há toda aqui uma dimensão que pretende olhar para esta definição de pop, como de pop de popular e pop de cultura pop. E debater os conceitos, porque no fundo estamos também numa fase que é muito interessante debater esses conceitos de erudito, popular, urbano, rural, coletivo, individual, sempre à luz de que nós vivemos numa cultura global e as coisas não são e não devem ser vistas de forma estanque e territoriais, mas é muito interessante perceber nas propostas de cada um como é que se misturam essas referências. Esta exposição, que pode ver até 12 de outubro no MUD, conta com novas peças e uma instalação sonora de Tiago Pereira. O que é que aconteceu para me acordarem? Sentíamos que o teatro português estava um bocado moribundo. Estávamos de mãos e pés completamente atados pela censura. Estávamos longe do mundo. Não será demais este palavreado todo? Isto aconteceu mesmo? O espírito da atriz Fernanda Lapa desperta num espetáculo que sobe ao palco do Teatro São Luís em Lisboa a partir de amanhã. 5 anos após a sua morte, a amiga e atriz Cuxa Carvalheiro encena a peça Deseja-se Fernanda, um título que brinca com a obra Deseja-se Mulher, de Almada Negreiros. O trocadilho fui eu que propus à autora, a Ana Lázaro, porque de facto a Fernanda estreou-se como atriz na Casa da Comédia, interpretando a vampa da peça do Almada Negreiros, Deseja-se Mulher. E mais tarde, ela própria, a primeira encenação da Fernanda, foi exatamente a mesma peça, Deseja-se Mulher, com que estreou a pequena sala de teatro do Acarte. A vida está neste jardim, à sua volta. E você continua à procura dela como se a pudesse agarrar. Com texto de Ana Lázaro, a peça conta com interpretação de Ana Sampaio e Maia, Carla Bolito, Luís Gaspar, Margarida Cardial, Marta Lapa e Nuno Vieira de Almeida. Em palco, uma homenagem a Fernanda Lapa. É muito difícil pôr num espetáculo de 1h30 todo o legado ou a vida de uma pessoa. Portanto, nós evocamos alguns textos que ela ou interpretou ou encenou, portanto é como se houvesse teatro dentro do teatro, mas sobretudo quisemos fazer uma festa de celebração da vida da Fernanda. Pede um desejo. Desejo? Não podes dizer. Se disses, não se concretiza. Quem disse? Quem disse? Os gregos! Os gregos! Cuxa Carvalheiro, que com ela fundou a Escola de Mulheres há 30 anos, recorda a amiga como uma força da natureza. A Fernanda era uma pessoa excepcional, de uma inteligência muito grande, uma cultura muito grande. Há uma frase da Medeia, do Eurípides, peça a que ela regressou,
mais do que uma vez, que é: eu sou dura com os inimigos, benévola com os amigos. Eu acho que isto define muito a Fernanda. Ela às vezes parecia uma pessoa dura e cáustica, porque as lutas que travou também eram lutas importantes e que ela conseguiu levar em frente e abrir caminho para muitas mulheres artistas, mas era também extremamente benevolente com os amigos. A peça Deseja-se Fernanda vai estar em palco no São Luís até 23 de março, de quarta a sábado às 8 e ao domingo às 5h30. Genufa, a obra-prima de Leos Janaek, chega pela mão do Teatro Nacional de São Carlos ao Centro Cultural de Belém na próxima semana. O grande auditório recebe récitas dias 21 e 23 de março da ópera encenada por Robert Carson. Estreada em 1904, esta é uma ópera que fala de amor, explica o ensaio geral da soprano espanhola Ángeles Blancas, que aponta também o lado trágico da história. É uma história de amor e de sacrifício, de grande sacrifício. É uma história de amor e de grande sacrifício de gerações de mulheres submetidas a uma sociedade machista e terrivelmente desigual. No cenário vemos 3 gerações de mulheres e é uma história que foi escrita no início do século passado, mas que continua a repetir-se tantas e tantas vezes. Se sigue repitindo tantas e tantas e tantas vezes. Ángeles Blancas venceu o Prémio Ópera 21 de melhor intérprete feminina com o papel que a traz agora a Lisboa. Em cena explica que os cantores líricos são verdadeiros atores que pisam um cenário cheio de terra. A terra que se vê no cenário no cenário é um elemento que poderíamos dizer que é transmissor de vida, mas aqui é um elemento opressor. Temos a povoação da aldeia que está sempre em cima de tudo, todos se conhecem e a terra está aí a oprimir. Mas a cena essencial são as portas que se movem, que geram um espaço ou muito aberto ou muito fechado. Depois aqui os cantores cantam, mas principalmente têm de ser atores. Ángeles Blancas sublinha nesta entrevista a importância da cultura numa época em que o mundo está polarizado. A ópera, como qualquer manifestação artística, é fundamental, é necessária, forma parte daquilo que é a grande família artística da pintura, da fotografia, da literatura. Na ópera juntam-se todas as artes, sendo um dos espetáculos mais complicados, porque nele convergem muitas naturezas. Claro que é necessário, a arte é necessária, a cultura é necessária. Estamos a viver momentos em que as pessoas, o tecido social, necessita de ter maior capacidade de reagir e discernir, e a arte desperta-nos sempre. A arte abre portas. A soprano espanhola partilha o palco com o soprano croata Evelyn Novak e o tenor Richard Trace Magur e os cantores portugueses como Cátia Morezo, Luís Rodrigues ou Ana Luísa Assunção. No ensaio geral escutamos agora as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que hoje olha para a exposição da Gulbenkian. Através da arte britânica presente na coleção do Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian, procura-se mostrar o impacto e a influência de artistas de diferentes geografias na configuração e na evolução da arte com base no Reino Unido no século XX. Reúne-se um núcleo muito significativo de obras da arte britânica da coleção do CAM e da coleção Brardo, do CCB, a quem agradecemos. A arte britânica, ponto de fuga, apresenta mais de 100 obras de 74 artistas da maior importância, como David Hockney, Francis Bacon ou David Bomberg. E a ideia de diálogo e de intercâmbio dá uma importância especial à presença do conjunto marcante de artistas nacionais. Paula Rego, Bartolomeu Cid dos Santos, Menês, Eduardo Batarda, Fernando Calhau, Graça Pereira Coutinho, João Penalva e Rui Sanches, que procuraram formação e, em alguns casos, fixaram residência em Londres. Todos permitem a compreensão da importância da experiência britânica como fator de internacionalização e de cosmopolitismo, mas também de emancipação mútua. O caso de Paula Rego é muito representativo, uma vez que a sua grande originalidade é fruto da relação estabelecida com o ambiente, o intercâmbio e o espírito cultivado entre artistas britânicos e as suas instituições.
A Fundação Gulbenkian orgulha-se de continuar a assumir este objetivo de abrir horizontes e de continuar a fazer da cooperação cultural um fator decisivo de desenvolvimento humano, fiel aos objetivos estatutários centrados na educação, na arte, na ciência e na filantropia. Ana Vasconcelos, Rita Lugares e Sarah McDougall apresentam uma exposição de grande qualidade que nos permite mostrar a riqueza da coleção do CAM e do CCB, bem como a presença de José Berardo. Última sugestão relativamente a um livro oportuno para este tema, de Jacques Rancière, As Viagens da Arte da Orfeu Negro. A política não é o exercício do poder em geral, mas sim o exercício do poder ligado à capacidade de perceber e de formular o que é comum a uma comunidade. Depois de ter esgotado concertos nas últimas passagens por Portugal, o guitarrista cubano Eliades Ochoa está de regresso dia 23 à Casa da Música no Porto e dia 24 a Lisboa com espetáculo no Teatro Tivoli. Estrela dos conhecidos Buena Vista Social Club, o músico tem novo disco, traz Guajiro para tocar, mas ao ensaio geral explica que se o público pedir, tocará também outros êxitos. Levo o Guajiro, o meu último disco que saiu à luz do dia, mas à parte disso eu levo um repertório de diferentes canções, algumas do Buena Vista e também outras. Se o público pedir para cantar outras coisas, eu canto sem contestar, desde que seja do meu repertório. Aos 78 anos, Eliades Ochoa continua a percorrer o mundo. Prefere não falar sobre a situação social e política em Cuba. Lembra que com o Buena Vista Social Club venderam mais de 13 milhões de discos e que hoje há muito público jovem para a música cubana. Há algo que me chama muito a atenção e que agradeço muito, é que vejo muitos jovens dos meus concertos e isso alegra-me muito. Mas há outra coisa, quando se põem a dançar, dançam como se fossem cubanos e isso é um sinal de que ouvem música cubana. Conhecido pela sua imagem icónica de usar chapéu e botas de cowboy, Eliades Ochoa é muitas vezes chamado de Johnny Cash de Cuba. É com Eliades Ochoa e com um dos temas do seu novo disco que fechamos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite e bom fim de semana. Me llamo Rubén Blay, como sea que me llamen, en el 3, Eliades Ochoa, que es el rey. Dibuja, Guajiro.